O patrão parecia um velhinho fofo, educado, um senhor com uma leve demência que precisava de cuidados. Mas o que ela descobriu depois mudaria sua vida para sempre. Carol era uma jovem humilde, batalhadora, que aceitara o trabalho de cuidadora, não por vocação, mas por pura necessidade. Sua mãe estava doente, o irmão autista precisava de acompanhamento e os poucos bicos que fazia já não sustentavam a casa. Por isso, quando lhe ofereceram a chance de trabalhar cuidando de um idoso rico e aparentemente inofensivo, ela não pensou duas vezes. Nos conte nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quem sabe a próxima história pode ser da sua região. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história como essa. O Sr. José tinha 82 anos e sofria de lapsos de memória, um quadro leve de demência que fazia com que fosse visto pela vizinhança como um velhinho querido, quase indefeso. Para muitos, ele era um santo homem, um patriarca respeitado, dono de histórias de vida edificantes e pai de família exemplar. Para Carol, no início, era apenas um trabalho: dar remédios na hora certa, supervisionar a alimentação, ajudá-lo no banho, controlar os horários de consulta. Mas bastaram poucos dias na mansão para perceber que algo não batia. O clima na casa era pesado. A esposa de José, Dona Ivone, era uma senhora de olhar duro e voz amarga. Os filhos, já adultos, pareciam carregados de ressentimento. Não havia carinho, não havia cuidado. Apenas obrigação e olhares cheios de rancor. Carol tentava se convencer de que aquilo era apenas a dinâmica de uma família marcada pelo cansaço de conviver com a doença. Mas aos poucos, fragmentos de conversas, olhares e até silêncios começaram a desenhar uma verdade mais sombria. Certa noite, enquanto ajudava José a deitar, ele murmurou coisas desconexas. Entre elas, uma frase que a fez gelar. Eu nunca quis aquele menino, mas ela me obrigou a assumir. O filho dela não era para existir. Carol parou, confusa. Tentou desviar, pensando que poderia ser delírio da demência. Mas aquela fala plantou a primeira semente de dúvida. Dias depois, durante o café, ouviu uma discussão abafada entre Ivone e o filho mais velho. Ele nunca vai assumir o que fez, mãe. Mas nós sabemos. Ivone apenas respondeu, firme. E um dia ele vai pagar. Foi quando Carol começou a ligar os pontos. O idoso que cuidava com paciência talvez não fosse o santo que todos acreditavam. Talvez fosse justamente o oposto. Escreva nos comentários. Você conhece algum velhinho que parece fofo, mas que no fundo foi uma pessoa má? A suspeita de Carol aumentava a cada dia. E com isso, nasceu nela o dilema mais cruel de sua vida. Como olhar para um homem indefeso e doente, e ao mesmo tempo vê-lo como alguém capaz das piores atrocidades? Carol tentou, durante alguns dias, ignorar as frases soltas de José e o clima pesado da mansão. Mas quanto mais tempo passava dentro daquela casa, mais impossível ficava. Era como se as paredes guardassem histórias que gritavam em silêncio, e ela, sem querer, se tornava testemunha de algo que nunca deveria saber. Certa manhã, enquanto ajudava Dona Ivone na cozinha, ouviu, quase sem querer, a patroa desabafar. Esse homem me destruiu, mas todo mundo lá fora acha que ele é um exemplo de pai de família. Carol ficou paralisada. Ivone percebeu o incômodo da cuidadora e, talvez cansada de tantos anos de silêncio, resolveu contar um pedaço da verdade. Ivone não se apaixonara por José. A história deles começara de forma brutal. Quando era jovem, fora violentada por ele em uma festa de família. Dessa violência nasceu o primogênito, Ricardo. Para evitar o escândalo de uma gravidez na adolescência, os pais de Ivone a obrigaram a casar com José. O casamento nunca foi escolha,
mas imposição. Carol sentiu o chão sumir sob seus pés. O homem que ela cuidava, que parecia tão frágil e dependente, já havia sido o terror da própria família. Yvonne continuou com os olhos marejados e a voz embargada. Depois do casamento, eu não tive mais saída. Ele me humilhava, me controlava, e os filhos, todos eles cresceram com medo dele. Aos poucos, Carol entendeu por que o ambiente era tão pesado. Os filhos de José não o visitavam por amor, mas por obrigação. Estavam sempre tensos, como se a simples presença dele fosse capaz de reabrir feridas antigas. Naquela noite, sozinha no quarto, Carol não conseguiu dormir. Passava pela mente as cenas do dia, o sorriso vazio de José, as lembranças de Yvonne, o silêncio dos filhos. Como alguém que agora dependia de fraldas e remédios poderia carregar um passado tão monstruoso? A dúvida a corroía. Havia momentos em que José parecia realmente inocente, doce até. Perguntava a ela sobre a juventude, fazia comentários bobos, contava histórias inventadas. Mas, em outros instantes, os lapsos de memória revelavam outra face. Uma face obscura que murmurava ofensas, lembrava violências e até gargalhava, sozinho, como se celebrasse coisas que ninguém mais sabia. O dilema de Carol só crescia. Ela precisava daquele emprego. A mãe idosa em casa dependia de seus cuidados. O irmão autista precisava de medicação constante e não havia outra renda que sustentasse a família. Mas, ao mesmo tempo, estar naquela casa era como conviver com um fantasma que a observava o tempo todo, pronto para arrastá-la para um pesadelo que não era dela. Tudo piorou numa noite chuvosa. Carol estava ajudando José a ir ao banheiro quando sentiu, de repente, a mão dele apertar suas nádegas. Ela se assustou, afastou-o de imediato, mas tentou se convencer de que era apenas um gesto inconsciente de alguém com demência. Respirou fundo, engoliu a raiva e seguiu. Mas dias depois, aconteceu de novo. E dessa vez, o olhar dele não deixava dúvidas. Não era demência, era malícia. Carol ficou em choque. Sentiu nojo, ódio e medo. Não sabia se contava para Yvonne, se enfrentava o idoso ou se simplesmente fingia que nada aconteceu. Mas uma coisa era certa, o passado de José não estava enterrado. Ele ainda era o mesmo homem capaz de ferir. E pela primeira vez, Carol teve um pressentimento sombrio. Se continuasse naquele emprego, não seria apenas cuidadora. Seria parte de uma tragédia anunciada. Depois do segundo episódio em que José passara dos limites, Carol já não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Cada vez que precisava ajudá-lo a levantar da cama, dar banho ou trocar de roupa, sentia o estômago embrulhar. Já não via apenas um idoso indefeso, via um predador disfarçado de vítima. O pior era a sensação de estar sozinha naquela descoberta. Quem acreditaria nela? Yvonne, depois de tantos anos de silêncio, talvez até soubesse dos toques indevidos do marido, mas escolhera não falar. Os filhos, distantes, raramente apareciam, e quando vinham, evitavam qualquer contato direto. Com o pai, Carol, por mais que desejasse, não encontrava ninguém a quem pudesse confiar aquele segredo. E foi nesse vazio que uma nova sombra começou a crescer. Certa tarde, enquanto arrumava a sala, ouviu os filhos discutindo num dos corredores da mansão. Não queriam ser ouvidos, mas Carol tinha ouvido apurado e cada palavra parecia atravessar as paredes. Ele não vai durar muito, mas precisamos acelerar as coisas. O testamento precisa ser lido logo, disse Ricardo, o primogênito. Não podemos simplesmente esperar. A mãe já sofreu demais, respondeu o caçula mais hesitante. Esperar? Você acha que esse velho não vai arrastar a gente até o fim? Já passou da hora. Ele só está vivo porque a enfermeira controla os remédios. Carol ficou petrificada. Estavam falando dela.
do controle de medicamentos, das doses, das anotações que ela fazia diariamente. Se José tivesse alguma complicação, quem seria acusada? Ela, a cuidadora humilde, sem defesa, que dependia daquele salário. A mente de Carol começou a trabalhar contra ela mesma. E se os filhos resolvessem mexer nos frascos? E se trocassem comprimidos? Quem garantiria que no dia seguinte a culpa não cairia sobre ela? Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou revendo mentalmente cada passo da sua rotina. Conferiu os frascos, contou os comprimidos, anotou tudo 2 vezes. Mas nada disso acalmava seu coração. O medo era como um veneno que escorria lento, corroendo sua sanidade. Para piorar, José parecia se divertir com o terror dela. Em momentos de lucidez, soltava frases que soavam como ameaças veladas. Você sabe que tudo aqui depende de você, não é? Se eu morrer, vai sobrar para alguém e não será para eles. Carol gelava por dentro. Não sabia até que ponto eram delírios da demência ou uma consciência maligna, clara e calculista. O olhar dele, fixo e malicioso, a fazia acreditar mais na segunda opção. Um dia, Ivone a chamou no jardim. Parecia exausta, com olheiras profundas e um suspiro de décadas preso no peito. Carol, você não pode me deixar. Eu sei que às vezes ele ultrapassa limites. Eu sei que você sofre. Mas, se você for embora, eu não dou conta sozinha. E os meninos? Eles não cuidam de nada. Só querem saber do dinheiro. Carol sentiu o peso de uma corrente invisível prendendo seus pulsos. Como abandonar aquela mulher que, apesar de tudo, parecia tão frágil? Como largar o emprego, sabendo que sua mãe e seu irmão ficariam sem sustento? Era um dilema cruel. Ficar significava conviver com um passado monstruoso e com um presente cheio de riscos. Ir embora era perder tudo, inclusive a dignidade de ter ao menos uma chance de lutar. Naquela noite, enquanto servia a sopa de José, ele segurou firme o braço dela e sussurrou: Eu sei o que eles querem, mas você vai me proteger, não vai? Ou prefere que todos achem que você me matou? Carol se arrepiou inteira. O rosto enrugado dele exibia um sorriso torto, quase demoníaco. Pela primeira vez, ela teve certeza. Aquele homem não era apenas um idoso com lapsos de memória. Ele sabia muito bem o jogo que estava jogando. E agora, mais do que nunca, Carol percebia que estava presa em uma armadilha invisível. Qualquer passo em falso poderia custar sua liberdade. Os dias seguintes foram uma tortura para Carol. Cada tarefa, simples, dar banho, servir o café, ajeitar os travesseiros, transformava-se num campo minado. O idoso parecia testar seus limites, como se tivesse prazer em ver o medo estampado em seu rosto. Havia momentos em que ele parecia vulnerável, perdido em delírios de demência, chamando pelo nome da esposa falecida de um amigo de juventude ou confundindo Carol com a própria mãe. Mas logo depois surgia aquele olhar lúcido, perverso, que a lembrava de quem ele realmente era. Certa manhã, enquanto Carol o ajudava a vestir-se, ele deixou a mão deslizar novamente sobre o corpo dela. Não foi um toque acidental. Foi firme, inconsciente, como quem queria provar poder. Carol puxou o braço com violência. Não faça isso nunca mais, seu José, disse com voz trêmula, mas cheia de raiva contida. Ele riu, uma risada baixa, gutural, que parecia zombar da coragem dela. Você acha que alguém vai acreditar em você, menina? Sou um velho doente e você é só a empregadinha desesperada por dinheiro. A frase cortou fundo. Era verdade. Quem acreditaria nela? Aos olhos da sociedade, José era apenas um senhor frágil, quase santo, que dependia de cuidados. Ela seria vista como uma oportunista, inventando histórias. O estômago de Carol embrulhou. A lembrança da mãe, acamada, e do irmão caçula pedindo dinheiro para o material da escola, voltou como um soco.
Ela não podia perder aquele emprego. Não podia arriscar, mas, ao mesmo tempo, não podia mais suportar. Naquela mesma semana, durante um jantar, Carol percebeu algo estranho. O remédio de José estava diferente. A cor das cápsulas não batia com as que ela organizara no início do mês. Ela conferiu a caixa guardada no armário e sentiu o sangue gelar. Alguém havia mexido. "Foi você?" perguntou quase sem voz, olhando para Ivone. A patroa desviou os olhos e não respondeu. Naquela noite, a certeza se consolidou. Estavam tramando a morte do velho. E se acontecesse, a culpa cairia sobre ela. Carol começou a sentir-se encurralada. Qualquer deslize, qualquer dose trocada, qualquer detalhe esquecido poderia ser sua ruína. Foi nesse estado de tensão que o estopim aconteceu. Carol estava trocando a fralda do idoso quando, de repente, ele segurou sua mão e a puxou contra um corpo dele. O gesto foi grotesco, acompanhado de palavras que a fizeram tremer de ódio. "Você gosta, não gosta? É por isso que não vai embora." Carol gritou e empurrou-o com força. O coração disparado, as mãos trêmulas, a respiração descontrolada. Foi a primeira vez que perdeu totalmente o controle na frente dele. José riu de novo, mas dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Ele parecia se alimentar da fúria dela, como se tivesse conquistado uma vitória. "Agora você mostrou quem é. Vai ser a palavra de um velho contra a sua, e adivinha quem vão acreditar?" As palavras ecoaram na mente dela como uma sentença de prisão. Carol saiu correndo do quarto, trancou-se no banheiro e chorou, em silêncio, tentando abafar os soluços para que ninguém ouvisse. Lá dentro, encarou seu reflexo no espelho. O rosto cansado, os olhos marejados, a expressão de alguém que já não se reconhecia. Aquele emprego, que deveria ser apenas um sustento, estava consumindo sua alma. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, Carol foi até a cozinha e ficou parada diante da gaveta de facas. O coração batia tão forte que parecia querer rasgar seu peito. Pensou em acabar de vez com aquilo. Pensou em calar José para sempre, mas sua mão tremia demais para segurar qualquer coisa. Ela não era assassina. Não queria carregar esse peso, então decidiu. Precisava tomar uma atitude antes que fosse tarde demais. Antes que ele ou a família conseguissem destruí-la. No silêncio da noite, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Carol jurou para si mesma que não seria mais prisioneira daquele inferno. Na manhã seguinte, Carol acordou diferente. Não havia mais espaço para dúvidas. Ou ela reagia ou seria destruída. O peso dos últimos acontecimentos estava esmagando-a, e a lembrança do toque obsceno da noite anterior ainda queimava sua pele como uma ferida aberta. Ela entrou no quarto de José com passos firmes. O velho estava sentado na poltrona, encarando a janela, aparentemente frágil, mas seus olhos ainda carregavam aquela malícia que só Carol conseguia enxergar. "Bom dia, Carol", disse ele com um sorriso torto. Ela não respondeu. Aproximou-se com a bandeja de remédios, mas, em vez de entregá-los, parou diante dele. "O senhor acha que pode tudo, não é? Que ninguém nunca vai te enfrentar", disse com a voz baixa, mas carregada de fúria. José deu uma gargalhada curta. "E vai me enfrentar como, menina? Quem é você? Uma cuidadora barata. Quando eu morrer, vai ser só mais uma desempregada chorando por moedas." As palavras foram a gota d'água. Carol sentiu um calor subir pela espinha. O ódio se misturava com um sentimento de pena, um nó de emoções que a sufocava. Ela se inclinou, aproximando o rosto do velho. "O senhor não tem ideia de quem eu sou quando me tiram tudo. Não tem ideia do que sou capaz." De repente, José tossiu forte e deixou escapar uma frase entrecortada que parecia um sussurro. "Ninguém nunca vai acreditar em você."
Essas palavras ecoaram como marteladas na mente de Carol. Naquele instante, ela viu a gaveta de remédios aberta e teve um impulso incontrolável. Misturou doses diferentes, trocando pílulas, acelerando aquilo que a família já parecia desejar em segredo. As mãos dela tremiam, mas havia uma determinação quase mecânica em seus gestos. Colocou os comprimidos na boca dele e fez com que engolisse. José a olhou confuso, depois soltou uma risada abafada. Você vai pagar caro. Mas a voz dele foi se apagando, engolida por uma fraqueza repentina. Carol ficou observando, estática, como se tivesse saído do próprio corpo. Nos minutos seguintes, José começou a suar, a se debater, os olhos revirando. Carol recuou, assustada com a cena que ajudara a criar. Correu para chamar a família. Ivone entrou no quarto, seguida pelos dois irmãos. O caos se instalou. "O que você fez?" gritou Ivone, agarrando Carol pelo braço. Eu só dei os remédios. Eu juro", respondeu ela em desespero. Mas já era tarde demais. José não resistiu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os filhos se entreolharam e, de repente, como se já tivessem um plano preparado, Ivone apontou para Carol com firmeza. "Olha ela, essa mulher matou nosso pai." Carol ficou paralisada. Não foi assim. Ele me assediava, ele mexia comigo, ele... "Cale a boca", gritou o filho mais novo. "Quem vai acreditar em você? Uma cuidadora qualquer contra a nossa família?" Foi então que Carol percebeu. Desde o começo, talvez aquele fosse o desfecho planejado. Talvez a família tivesse apenas esperado o momento certo para jogar toda a culpa em suas costas. Horas depois, quando a polícia chegou, o corpo de José ainda estava na cama. Ivone chorava teatralmente, os irmãos falavam em choque, e Carol, algemada, era levada como a única criminosa. No camburão, a cuidadora encarou o vazio. O peso de tudo o que fizera a esmagava, mas ao mesmo tempo havia uma estranha sensação de alívio. O velho não iria mais tocá-la, não iria mais rir dela, não teria mais poder sobre ninguém. Mas esse alívio custava caro, muito caro. Na cadeia, Carol passou a ser vista como a assassina do patrão rico. Sua versão da história jamais foi ouvida. Ela se tornou o monstro da vez, o exemplo vivo de até onde pode chegar a ambição de uma empregada. E assim, sua vida foi marcada por uma tragédia dupla. A de ter sido vítima de um homem cruel e, ao mesmo tempo, condenada por ter tentado libertar-se dele. No fundo, Carol sabia. Não havia saída limpa para quem é esmagado todos os dias pelo poder alheio. Histórias reais são assim. Nem toda a jornada tem um final feliz. Inscreva-se aqui no canal para não perder relatos impressionantes. Como esse, temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas.